Então tu não acredita nesse papo que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois? Eu tendo a achar que não. É? É. Mas tu não sente que isso daí... Imagina se todo mundo acreditasse que, sei lá, não tem nada quando a gente morrer. Isso daí não daria uma pirada na cabeça de todo mundo? Não é bom que as pessoas acreditem Então, que tem algo? isso que você está me perguntando, que é uma questão muito antiga e muito séria, debatida sobre a relação entre filosofia moral e vida social e contrato social, isso é uma questão muito antiga, né? E séria. Não é a mesma coisa de dizer que eu ou você acreditamos na vida após a morte. O que você está perguntando é acerca da função social da religião. Né? Muita gente acha, se a gente olhar a história da humanidade assim, e a maior parte da humanidade sempre foi religiosa, desde a pré-história, provavelmente, se acredita em ungüentos, em curas miraculosas, a própria palavra xamã vem da Sibéria, tem por aí uns 30 mil anos, então os siberianos são muito malucos, assim, no bom sentido, né? Drogas e viagem para outras dimensões. A gente seguramente delirava bastante, delirava no sentido de não só de ingerir princípios ativos, psicoativos que geram percepções, mas assim mesmo de misturar a realidade com o mito. A própria experiência do pensamento no começo, provavelmente a gente achava que era uma voz falando na cabeça. Como até hoje tem gente que acha, né? Então, assim, é possível dizer que talvez se ninguém acreditasse numa vida após a morte, a gente tivesse mais problemas. Não dá para afirmar com certeza, porque a gente não conhece isso. A humanidade sempre acreditou mais, entendeu? Isso não é interessante? Eu acho muito interessante que, tipo, por mais que a gente tá chegando na era moderna e a tecnologia tá cada vez mais, tipo, explicando como as coisas funcionam, eu sinto que a religiosidade. Obrigado. Não vem se perdendo, tá ligado? As pessoas, pelo contrário, quando o mundo vai ficando mais maluco, as pessoas vão cada vez mais se apegando em alguma crença, tá ligado? É porque a ciência não responde acerca do sentido das coisas, né? A ciência não responde. Então, imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta para o médico por quê, o médico vai te dar uma resposta bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai ser... Estou dando um exemplo que é um clichê, que é fácil de chegar no argumento. Esse tipo de pergunta acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A religião dá, porque nós somos um ser, não é à toa que chamaram a gente de sapiens, né? Que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber as coisas. E a gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca. Sim, sim, com certeza. E aí, eu acho que acaba surgindo a religião. Mas não é interessante que, tipo, se a gente pegar para pensar que cada ser humano é um computador, eu vou entrar na aspecto de gamer. É um processador e cada processador... Pirada de gamer? De gamers, de jogos. E cada processador ele tem um problema para solucionar. Eu acho que quando a gente coloca a humanidade para pensar junto, ou através da cultura, da sociologia, dos ensinamentos e tal, e de alguma forma a maioria da sociedade chega à conclusão que Deus existe, eu acho isso interessante, porque essa não é uma conclusão só da burrice humana que não quer lidar com o escopo de morrer e acabar. Mas também é um, tipo, toda essa produção humana que a gente passou, sei lá, 10 mil anos aqui fazendo, levou para que a humanidade chegasse ainda no consenso que eu acho que Deus existe. Eu acho interessante, isso me dá esperança, de certa forma. Pode ser eu querendo justificar o meu fim certo, mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque não precisava ser assim. Como o Igor falou, poderia ter sido a conclusão de realmente, a gente entendeu, a gente tá aqui ao acaso, vai todo mundo morrer, e todo mundo poderia ter aceitado isso, mas não foi isso que aconteceu, sabe? Provavelmente isso não aconteceu porque grande parte da nossa atividade cerebral delira. Aconteceu, por exemplo, porque as pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né? Cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem se faz um candomblé hoje. Uhum. Então, a nossa capacidade racional ela é muito recente. No Ocidente, 2.500 anos a filosofia tem.
A científica, então, é mais recente ainda, não pegou. Então, nós somos uma espécie pré-histórica, na verdade. Igualzinha ao que a gente era, no mínimo, há 300 mil anos. A gente podia estar levando esse lero aqui há 300 mil anos atrás. Iguaizinhos como nós somos. Nosso equipamento nos permitiria. O equipamento é o mesmo, certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil anos. Estou fazendo uma conta baixa. Então, assim, é muito provável que essa nossa capacidade de associar, por exemplo, sons a entidades no céu, ou associar tempestades a alguma irritação que cai sobre nossa cabeça, é parte daquilo que os historiadores da religião chamam de homo-religiosos, que é uma estrutura em nós. E por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou há cerca de... Vai fazer uma conta redonda, 5 mil anos, o Deus de Israel, que depois virou o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo. No Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? Digamos, são diferentes desse politeísmo que você fica dando comida pro Deus para ele não acabar com você, ou como na Grécia e na Roma anterior à antiga, na neolítica, você cultuava os ancestrais dentro de casa e enterrava eles dentro de casa e mantinha o fogo vivo e tinha que ter filho, porque se você morresse e não tivesse filho para te cultuar, você virava um demônio, certo? Então, seu filho era a guarda da sua eternidade, certo? Então, nós somos uma espécie basicamente religiosa, nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se Talvez desenvolver? não, e talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco.